Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu fico imaginando, se ele já se alegrou com um convite, imagina na hora que ele estava no templo. Imagina o momento que ele chegou para realmente adorar o Senhor. Foi um tempo extraordinário. E é isso que o Senhor tem para nós, para nessa noite, que nós possamos desfrutar do poder dessa palavra. Porque essa palavra, meus queridos, ela é viva e eficaz em nossas vidas. A palavra de Deus diz que ela fechada é um livro, é logos, mas quando ela é falada, ela é rema, ela gera vida e espírito em nós. Essa palavra, quando nós nos expomos a ela, algo transforma e algo muda dentro de nós. Porque nós temos visto através dessa palavra muitas pessoas sendo transformadas, pessoas que estavam em casamentos destruídos, sendo restaurados, pessoas que estavam fadadas ao fracasso financeiro, sendo suas finanças restauradas. Através dessa palavra, meus queridos, eu já vi muitos leigos ensinarem a muitos letrados acerca de algo que jamais eles ouviram falar. Essa palavra, ela tem poder de transformar vidas, mas para isso nós temos que nos expor a ela. Ao momento que nós nos expomos a essa palavra e recebemos ela como terra fértil, algo muda dentro de nós, algo transforma dentro de nós. Uma certa vez, Jesus estava pregando a palavra e um determinado grupo que estava lá recebeu essa palavra de 4 formas diferentes. Jesus, ele pregou a um grupo e aquele grupo recebeu a palavra, eles ouviram a palavra e foram embora. E Jesus nos conta que esse grupo que foi um ouvinte apenas dessa palavra e foi embora, eles acabaram se esquecendo daquilo que eles ouviram. E aquela palavra foi roubada do coração deles, como uma semente lançada à beira do caminho, onde as aves do céu vêm e comem aquela semente. Mas teve um segundo grupo que ouviu essa palavra. O segundo grupo ouviu essa palavra e se alegrou com ela. Falou: que palavra legal, que palavra maravilhosa. Eles ouviram e se alegraram e foram embora. Só que no decorrer do tempo, eles começaram a se distrair com as más notícias. Chegaram as más notícias e ao invés de eles ficarem com a palavra que eles ouviram, eles ficavam com as más notícias e não criavam raiz naquilo. E Jesus disse que essa palavra que foi lançada no coração dessas pessoas era como uma semente que foi lançada no meio dos pedregulhos, e ela não criou raiz, e veio o sol e a queimou. E teve um terceiro grupo que recebeu essa palavra, eles ouviram, se alegraram e ficaram com a palavra na hora das dificuldades. Eles falaram: não, eu vou me firmar na palavra. Só que esse grupo, eles se distraíram com as coisas do mundo, eles ficaram deslumbrados com o que o mundo tinha para oferecer para eles, e todas aquelas coisas, os ambientes que eles estavam, começaram a sufocar aquela semente, aquela palavra que foi lançada no coração deles. E Jesus disse que esse grupo é semelhante à semente que foi lançada em terra, mas ela caiu aonde estavam os espinhos, e os espinhos sufocaram aquele grupo, aquela palavra, e a semente não pôde dar os frutos. Até cresceu, mas ela foi sufocada e morreu. Mas sabe, meus queridos, existe um quarto grupo, um grupo que ouviu essa palavra, um grupo que se alegrou com essa palavra, um grupo que ficou com essa palavra em meio às dificuldades, mas um grupo que praticou essa palavra. E a palavra de Jesus disse, compara esse grupo, que são, eu creio que somos nós que estamos aqui nessa noite, que tem um coração fértil, que recebeu essa palavra, a palavra da semente germinou, ela cresceu, ela deu os frutos, e Jesus disse que o resultado dos frutos foi de 30, 60, a 100% de colheita. Sabe, meus queridos, é isso que o Senhor tem para fazer nessa noite em nossas vidas. Se tem um coração fértil, tem um coração pronto e disponível para receber essa palavra transformadora, que eu tenho a plena certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você vai sair com a mente renovada, com o coração abundantemente alegre, com paz do Espírito, aquilo que o Senhor tem para você. Mas isso é uma decisão sua, amém, meus queridos? Então repita comigo: a palavra de Deus é uma boa semente, e o meu coração é como terra fértil. Por isso terei boas colheitas. Aleluia. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27. Você que trouxe sua Bíblia pode abrir em Salmos, capítulo 27. Você que não trouxe, você pode acompanhar com a gente nos monitores. Nossa igreja é maravilhosa, né, meus queridos? Glória a Deus pela vida dessa igreja. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está, que tem pegado firme,
com o nosso pastor, com a nossa liderança, que tem acompanhado. Eu tenho plena certeza, sabe, Deus tem chamado muitas pessoas para a colheita, e eu creio que nós vamos gerar muitos frutos nesse lugar. Amém? Quem achou, diga amém. Salmo 127 diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que edificam, os que a desejam construir. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mas mesmo quando esses estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre, um presente de Deus. Como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da sua juventude. Bem-aventurado o homem cujas aljavas deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitearem com eles junto a portas da cidade. Curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Nós, nesse momento, Senhor, viemos entregar, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural. Que o nosso coração, Senhor, possa estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar. Nós entendemos, ó Pai, que o teu desejo, Pai, é que nós saímos daqui completamente abençoados, transformados, renovados, cheios da unção do teu Espírito. E é isso que eu declaro que vai acontecer nessa noite, Pai. Que nosso coração possa estar com o coração pronto e livre, Senhor, de todo o jugo, livre de todo o mal, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Nós já percebemos que você está aqui, e nós queremos que você continue operando, que a tua palavra seja lançada, e que ela produza o efeito ao qual será enviado na vida de cada um que aqui está. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Salmo 127. A gente está acostumado a ler na outra versão, e aí quando a gente lê nessa versão, ela fica com as palavras diferentes, acaba decorando, né? É um dos salmos que eu mais prefiro, um dos salmos que eu muito gosto, porque a gente pode tirar diversas lições desse salmo. Esse salmo ele foi escrito por Salomão há muito tempo atrás, e depois ele foi cantado diversas vezes pelo povo de Israel quando eles voltaram de cativeiro da Babilônia. Eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia, mas eles usavam esses salmos e cantavam eles em todo o tempo, porque Salomão, quando escreveu esse salmo, foi na época que ele estava reconstruindo o templo, quando ele estava construindo o templo para o Senhor. E o povo de Israel depois, quando voltou da Babilônia, eles cantaram esse salmo na reconstrução do templo. E nós podemos tirar diversas lições sobre esse salmo. E a principal lição que nós podemos tirar daqui é que Deus é o único e suficiente provedor da nossa vida. Que sem Deus nada nós podemos fazer. E quando nós nos aprofundamos aqui, a partir do versículo 1, ele já vem dizer assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o projeto, se o Senhor não edificar os nossos planos, os nossos sonhos, em vão serão aqueles que edificam. Ou seja, o Senhor nos deu a capacidade de planejar, mas o Provérbios diz que o Senhor nos deu a capacidade de planejar, mas a resposta vem do Senhor. Se os seus sonhos, se os seus planos, se a sua casa não estiver na dependência do Senhor, em vão é todo o teu trabalho, diante daquilo que você vem tentado edificar dentro do teu lar, porque você tem que colocar isso nas mãos do Senhor. E quando nós vemos no versículo 2, ele falando que em vão guardam as sentinelas na cidade. E aqui, quando o povo estava reconstruindo o templo, quando eles voltaram do cativeiro para Jerusalém, eles foram reconstruir a cidade, e ali os historiadores dizem que foram poucas pessoas que voltaram. Então o homem ele tinha que estar com uma enxada na mão, uma pá na mão e uma espada na outra, porque o povo que estava ao redor, os moabitas, não queriam que eles reconstruíssem a cidade, mas
Em vão era esse trabalho de eles ficarem trabalhando, reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade e ficar de olho nos seus inimigos. Em vão era isso, se o Senhor não guardasse a cidade. Nós temos que entender, meus queridos, que não importa o que você tem colocado força, não importa aquilo que você tem se dedicado, aquilo que você tem colocado tanta energia naquilo, mas se o Senhor não tiver naquele seu projeto, se o Senhor não estiver guardando a tua casa, em vão são as coisas. Eu não digo aqui que você não deve fazer um seguro, eu não digo aqui que você não deve colocar um cadeado, que você não deve ter um cachorro, tudo isso nós temos que nos precaver, mas em último caso, se tudo isso não der certo, em vão vai ser todas essas coisas, se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar a nossa cidade. Sabe, se nós continuarmos olhando aqui no versículo 3, ele vem já falando sobre a provisão. Ele fala aqui, de 2 trabalhadores. O trabalhador, aquele que nós podemos dizer que é impetuoso, aquele homem que sai de manhã e trabalha de madrugada até a noite, o dia inteiro. Mas a confiança dele não está no Senhor, a confiança dele está no próprio braço. E aí você quer trabalhar, e você começa a trabalhar, e trabalha para ganhar mais dinheiro, e quando o dinheiro chega você quer mais dinheiro, e quando as coisas acontecem, você realiza um objetivo, você quer realizar outro. Parece que nós somos um saco sem fundo, nós somos insaciáveis, nós queremos mais e mais e mais. Mas o Senhor aqui nesse versículo, nesse salmo, Salomão disse, olha, em vão é aquele homem que trabalha de dia e de noite, e não confia no Senhor, mas aquele que confia, aquele que ama o Senhor, enquanto ele dorme, o Senhor trabalha por ele. Sabe, meus queridos, enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha por nós. É um tempo de nós começarmos a olhar a nossa vida, o nosso dia a dia, e entender aonde está o nosso coração, aonde nós temos colocado a nossa força, aonde estão as expectativas da nossa vida. Será que estão nas coisas naturais? Será que estão nas coisas deste mundo? Ou será que está no Senhor? Aqui nós pegamos 3 pontos. Primeiro falando sobre a edificação da casa, depois sobre guardar a cidade, e depois sobre o trabalho. Mas o salmista continua ainda falando, do verso 3 ao verso 5, ele vem falando sobre os filhos do Senhor, os filhos dos homens. Ele vem falar sobre a família. Aqui diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do valente. O valente somos nós. Ele fala que as nossas aljavas, exatamente, que as nossas aljavas, elas ficam cheias, e as mãos também cheias de flecha. Os dois estão cheios, não vão calar a flecha. E aqui ele fala que os filhos naquela época, por ser uma cultura de agricultores, os filhos eram desejados pelas famílias. Era importante você ter muitos filhos. E quando você tinha diversos filhos naquela época, eles serviam como proteção contra você. Quando você tinha algum julgamento, alguma coisa necessária a ser julgada, vocês iam até os muros da cidade, até os portões da cidade, e ali você era julgado. E a palavra de Deus diz aqui para nós que quando você chega lá com mais 10 homens ao seu redor, fortes, altos, os seus inimigos são envergonhados diante daquilo. Você não está sozinho. E nós temos que entender a mesma coisa. A nossa família, o nosso casamento, a nossa casa não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, por mais que você se dedique ao máximo para poder mantê-la, para poder cuidar dela, mas se ela não estiver no Senhor, desfalece. Se você não estiver com a tua casa guardada diante do Senhor, você só vai colocar força, só vai se desgastar e você vai desfalecer. Mas aqueles que confiam no Senhor, oh meus queridos, algo transforma. Essa palavra ela vem mudar, algo vem trazer coisas em nossos corações. É tempo de nós colocarmos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para esse salmo, nós começamos a entender que nada sem o Senhor tem valor nenhum, que todas as coisas nós somos inteiramente dependentes do Senhor. É tempo de nós colocarmos a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas forças no Senhor, e tempo de priorizar Ele. É tempo de nós começarmos a buscar Ele. E sabe, eu pergunto para você, qual tem sido o alvo da sua vida ultimamente? Qual tem sido os seus objetivos principais atualmente?
Sabe, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos elegido nele. O Senhor sonhou conosco, nós somos gerados, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planos sobre as nossas vidas. E nós nascemos para priorizar o reino, nós nascemos para ter uma vida de intimidade com o Senhor, nós somos criados para ter uma vida de relacionamento com Deus, mas não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento íntimo, um relacionamento de comunhão. É isso que o Senhor chamou. O próprio Jesus nos disse: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe, Jesus nos disse: olha, entregue todo o seu tempo ao Senhor, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque o Senhor não quer o nosso tempo. O nosso tempo para o Senhor é pífio, porque o Senhor, Ele é atemporal, Ele está antes e depois do nosso tempo. O Senhor quer a nossa prioridade. Nós temos que ter o nosso coração com prioridade ao Senhor. Nós temos que ter o nosso coração voltado inteiramente ao Senhor, até que nós possamos dizer que nada mais nos importa a não ser o Senhor. É isso que nós temos que viver aqui diariamente em nossas vidas. É isso que o Senhor tem para trazer para nós. Sabe, meus queridos, mas antes de nós entendermos tudo isso, nós temos que entender o princípio da reciprocidade. Sabe, o Senhor nos convida a viver uma vida com Ele de reciprocidade, porque nós queremos tudo de Deus, mas nós nos entregamos o nosso tudo a Deus. E sabe quando nós vamos receber tudo de Deus? Quando realmente o nosso coração for inteiramente para o Senhor. E é isso que o Senhor deseja. E eu não quero falar aqui sobre as coisas que são ilícitas, mas eu quero falar aqui realmente sobre uma vida de reciprocidade para o Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse aqui no monitor, em Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. E para ganharmos tempo, eu vou ler com vocês aqui. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. A palavra diz: achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. Ou seja, é nossa obrigação, primeiro, de nós nos achegarmos a Ele, para que Ele possa se achegar a nós. Esse é o princípio da reciprocidade. Quando nós olhamos no Antigo e no Velho Testamento, nós começamos a entender que Deus vem falando isso de diversas formas, diversas maneiras, como Ele disse lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, que diz assim, vamos ler com vocês. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem do teu pai, que ministraria diante de mim, para que sempre, entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei, diga honrarei, aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Ou seja, o Senhor vem falar: se você me honrar, eu te honrarei, mas se você me desprezar, eu também te desprezarei. Mais uma vez, o princípio de reciprocidade. Nós temos que entender isso e começar a praticar isso. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2, o Senhor diz a mesma coisa. 2 Crônicas diz assim: que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: ouve-me, Asa, e todo o ajudar, e Benjamim, e eis que o Senhor está convosco sempre que estáis com ele. Portanto, se buscardes, ele se permitirá ser encontrado. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele também vos deixará. Ou seja, o Senhor vai falar: se você me buscar, você vai me encontrar, mas se você me abandonar, também você não vai mais me achar. Sabe, a palavra diz que o Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está à busca, à procura de pessoas que realmente estão interessadas em viver um tempo de intimidade com Ele, um tempo de transformação de vida com Ele. E é isso que nós vimos também lá em Números capítulo 14, que diz assim no verso 24: o Senhor disse a Caleb:
Números 14, 24. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Caleb, naquele momento, ele teve um coração diferente, ele teve uma atitude diferente, ele realmente acreditou na promessa do Senhor, ele não deu ouvido às más notícias, e o Senhor o honrou, e o Senhor esteve com ele. E lá nós podemos ver isso, que em Salmos, no capítulo 18, no versículo 25 e 26, diz assim: ao fiel, diga fiel, e bondoso, diga bondoso, te revelas fiel e bondoso. Ou seja, a pessoa que é fiel e bondosa, o Senhor também se revela fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. No 26. Ao puro, diga puro, te revelas puro, mas com o perverso reage à altura. Ou seja, ao que é bondoso, ao que é fiel, da mesma forma o Senhor se revela bondoso e fiel a Ele. Nós queremos muitas vezes colocar, e dizer aquela frase: Deus é fiel, mas é imprescindível que nós também sejamos fiel a Ele. Sabe, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nós vemos isso na palavra, mas nós podemos entender que Deus faz acepção de atitudes. Qual tem sido a nossa atitude diante do Senhor? Será que nós temos sido aqueles que somos fiéis, que somos bondosos, que temos nos agarrado e buscado procurar Ele? Sabe, e esse princípio da reciprocidade, ele é claro. O próprio Paulo disse lá aos Coríntios que aquele que semeia pouco, pouco também vai colher, e aquele que semeia muito, muito vai também colher. E é esse princípio que nós temos que ver na nossa vida. Sabe, meus queridos, nós temos que ter um coração voltado para o Senhor em todo o tempo, um coração que não seja mudado com as circunstâncias dessa vida, ou com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas nós temos que entender que tudo que o Senhor quer de nós é o nosso coração. Sabe, o Senhor não deseja outra coisa de você, a não ser o desejo de buscá-lo, o desejo de servi-lo. Porque quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Ele criou para que ele tivesse um relacionamento com Ele, e Deus viu que isso era bom, e viu que não era bom que o homem ficasse só também, por isso criou Eva, e para que os dois tivessem uma vida de relacionamento e comunhão com Ele. Mas isso foi se perdido, mas e por isso Ele mandou o seu único filho, porque Ele não resistiria passar a eternidade longe de mim e de você. Sabe, você nasceu para viver uma vida de compromisso com o Senhor. Eu não sei qual que é a tua profissão, mas o Senhor não te chamou para você ser esse profissional. O Senhor te chamou para ter uma vida de filho, uma vida de encontro com Ele, uma vida de relacionamento íntegro com Ele. Sabe, e as demais coisas vão acontecer. Nós temos que entender que nós não podemos viver uma vida correndo atrás das bênçãos. Nós vemos muitas pessoas insistentemente correndo atrás das bênçãos e não conseguindo conquistar aquilo que está buscando. Mas quando nós vivemos uma vida voltada para o Senhor, aqui cabe até eu citar aquela poesia popular que muitos dizem aí fora, que não precisa sair correndo atrás das borboletas, mas cuide do seu jardim, que as borboletas venham até você. Sabe, o nosso jardim está no Senhor. Não precisa você se desgastar e ficar desesperado, correndo atrás das bênçãos, correndo atrás daquilo que você tem tanto pedido. Mas se você ir até o Senhor, a palavra diz que acréscimos Ele virá sobre você, e você deve viver dos acréscimos do Senhor na sua vida. É tempo de você voltar o teu coração para Ele. É o tempo de nós nos colocarmos na presença do Senhor, desejando servir a Ele com toda a integridade do nosso coração, com todo o desejo, com toda a vontade realmente de ter uma vida transformada. Sabe, quando nós entendemos isso, sabe, meus queridos, como eu estava falando, a gente tem que ter cuidado com as coisas dessa vida. Sabe, no domingo passado, o pastor foi muito claro, quando ele nos ensinou sobre nós vivermos uma vida vencendo as tentações. E nessa noite eu não quero falar sobre as coisas ilícitas, sobre pecado, porque foi muito bem colocado por ele. E você que perdeu essa ministração, você pode acessar o nosso canal no YouTube, lá você vai encontrar e vai ver a íntegra da ministração. Foi uma ministração poderosa. Mas eu quero falar com você hoje sobre as coisas que são lícitas e sobre as coisas que convêm. Porque, ultimamente,
as coisas que têm sido listas para nós, e as coisas que nos convém fazer, essas que têm nos tirado da presença do Senhor, essa que tem roubado o nosso tempo a ser dedicado mais e mais ao Senhor. Nós podemos olhar isso quando nós vemos a história de Marta e Maria, quando Jesus ele foi visitar a casa delas, e provavelmente elas já sabiam que ele iria visitá-las, e chegando lá, a palavra diz que Maria, ela imediatamente parou de fazer tudo o que ela estava fazendo, e ela foi se assentar aos pés de Jesus. Para quê? Para ter um tempo de comunhão com Ele. Mas e Marta? Marta continuou, e a Marta continuou fazendo os afazeres dela, se preocupando com tudo mais, e até que chegou a um determinado ponto que Marta não aguentou mais e foi lá e falou: Jesus, você não está vendo que eu tenho tudo isso para cuidar, e Maria, ao invés de me ajudar, ela está aí sentada com o Senhor? E Jesus disse: Marta, Marta, você não entendeu ainda que basta apenas uma coisa, e Maria escolheu a boa coisa, e isso ninguém vai tirar dela. Marta, Marta, você está tão preocupada, Marta, você está tão ansiosa, Marta, você tem tantos afazeres na sua vida, mas você tem que deixar isso e se preocupar com uma única coisa, que é viver um tempo de intimidade e comunhão com o Senhor Jesus. Sabe, meus queridos, era lícito que Marta fizesse aquilo? Era, porque ela estava com visita, ela estava com convidado, e ela tinha que realmente cuidar. Era lícito que realmente ela se preocupasse com aquelas coisas, mas não naquele momento, não naquela hora. Sabe, meus queridos, às vezes nós nos preocupamos com o nosso dia de amanhã é segunda-feira. Nós já começamos a nos preocupar com as coisas do Natal, nós já começamos a nos preocupar com o ano que vem, e o nosso coração começa a se encher de ansiedade com as coisas, e realmente nós temos que nos preocupar, nós temos que nos organizar, mas essa não deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser o Senhor. E Jesus, quando vem nos ensinar isso, Ele vem nos ensinar na parábola do grande banquete. E naquela época, um grande senhor, ele preparou um grande banquete, ele ia preparar um grande banquete, e nessa preparação, ele mandou o seu servo enviar o convite aos convidados, ou seja, os convidados foram convidados com antecedência, e eles confirmaram, né? Então, existiam dois tipos de convite naquela época: o primeiro convite para a confirmação da presença, e o segundo convite que era para avisar a hora que ia ser a ceia. Então, os convidados foram convidados. Sabe, meus queridos, chegou uma hora na nossa vida que nós estávamos perdidos nas trevas, que nós não tínhamos esperança nenhuma nesse mundo, mas Deus enviou o seu único Filho, por amor de nós, para que nós pudéssemos ser convidados para um grande banquete, para poder passar a nossa eternidade com o Senhor. Quantos aqui foram convidados para viver um tempo com o Senhor? Sabemos que nós somos convidados. E quando fala em banquete, fala em reino. Na Bíblia podemos entender como reino, podemos falar como intimidade, podemos entender como comunhão. Haveria um tempo que aqueles convidados iam passar com o Senhor, um tempo de comunhão com Ele, para desfrutar da intimidade que eles tinham com Ele. E aí a ceia estava posta, e o grande Senhor disse: olha ao servo, vai e diga que tudo está pronto, que tudo está preparado, pode mandar os convidados vir. Sabe, e a palavra diz que os convidados começaram a inventar algumas desculpas. Chegou no primeiro, e o primeiro disse: olha, eu não vou poder ir, que eu acabei de comprar uma grande propriedade, eu vou precisar visitá-la, mas muito obrigado, peço desculpas. Chegou no segundo, e o segundo disse: olha, eu não vou poder ir, porque eu acabei de comprar 5 juntas de boi, e eu vou ter que experimentá-las, eu vou ter que testá-las. E chegou no terceiro, o terceiro disse: olha, eu não vou poder ir, porque eu casei. Sabe, meus filhos, nós podemos entender que foram desculpas até mesmo esfarrapadas, mas foram desculpas listas. O primeiro falou: olha, eu comprei uma grande propriedade, eu preciso ir lá. E quando nós falamos de comprar uma propriedade, ou de ter algum bem material, nós podemos entender que isso é uma bênção do Senhor. Às vezes é até uma resposta de oração. Sabe aquela bênção que tanto você está pedindo ao Senhor, que tanto cuidado você tem pedido a Ele, e o Senhor atende a sua oração, e você recebe aquela bênção? Mas só que aí, o nosso coração começa a ficar na coisa, e não ficar mais no dono da bênção.
nós começamos a nos distrair com aquilo que o Senhor nos deu ou com aquilo que nós estamos buscando. Esquecemos de agradecer e ter um coração grato àquele que nos ofereceu e que nos ofertou aquela bênção. E foi exatamente o que aconteceu com aquele homem. Ele tinha uma propriedade, mas o coração dele estava na propriedade, não no Senhor. Quantos da nossa vida, no nosso dia, nós começamos a nos distrair com as coisas que tanto nós desejamos e conquistamos? E é lícito nós desejarmos e conquistarmos essas coisas, mas isso não pode estar acima da prioridade do nosso Senhor. O nosso coração realmente tem que estar voltado para o dono da bênção e não para a bênção, porque a bênção material e natural é só para esse momento, só para essa vida. Nós teremos a eternidade para passar com o Senhor, mas se nós não tivermos comunhão com Ele, nem a eternidade nós vamos conseguir mais, porque vai ser como a semente que foi lançada. E aí nosso coração fica perdido, nós começamos a desejar as coisas dessa vida, e não que isso não seja lícito, mas nós começamos a focar só naquilo, e nós podemos afastar do Senhor e nos esfriar. E a pior coisa, meus queridos, é ter um crente frio. A palavra diz que nós não podemos coxar em dois pensamentos, nós temos que ter um coração decidido perante o Senhor. E o segundo, ele deu uma desculpa, falou: olha, eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso experimentar. E as juntas de boi naquela época eram como se fossem ferramentas, né? Como se fossem hoje tratores para o trabalho, dedicado ao trabalho. Ah, não, mas meu trabalho é sagrado. Depois eu vou lá, pede desculpa lá. Sabe, meus queridos, às vezes nós pegamos o nosso coração voltado tanto ao trabalho. Sabe, eu conheço pessoas que se dedicam e são pessoas trabalhadoras. Isso é louvável. Meu pai sempre me disse: olha, filho, o melhor amigo do homem é o trabalho. E realmente é louvável nós trabalharmos. Mas agora nós começamos e podemos linkar o Salmo 127 com essa parábola. Mas é em vão nós vivemos uma vida voltada somente para o trabalho, somente em busca do resultado financeiro, somente em busca daquilo que vai nos trazer um conforto naturalmente só para essa vida. E nós esquecemos daquele que realmente é o provedor, o Senhor. O Senhor é o nosso provedor, não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência. A própria Bíblia diz: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, muito menos se glorie o forte na sua força. Mas, se for para se gloriar, se glorie em me conhecer e em me entender. O nosso coração tem que estar voltado em conhecer e entender o Senhor. O nosso coração tem que estar voltado realmente para as coisas dele. E aí, meus queridos, a terceira desculpa. Essa é uma bela desculpa. O cara casou. Família. Porra, nós até ouvimos dizer muito: minha família está acima de tudo. Alguns até dizem, né, principalmente as mulheres: os meus filhos estão acima de todas as coisas. Mas nós temos que lembrar que a nossa família realmente nasceu no coração de Deus. Foi o Senhor que planejou a família, e o Senhor que nos deu a família. E nós acabamos de ler e entender que os nossos filhos, eles são presentes do Senhor, é a nossa herança do Senhor. Sabe, meus queridos, mas acima de todas as coisas tem que estar o Senhor e não a nossa família. Aqui no curso de Bem Casados que nós ministramos aqui na igreja, nós temos uma matéria que chama Responsabilidade do Casal. E nessa matéria, quem já fez vai lembrar, tem uma parte que nós ensinamos sobre a prioridade do casal. Qual que é a prioridade que o casal deve ter? Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus organizado, que o nosso Deus é um Deus de princípios, e Ele estabelece ordem dentro da família. E nós temos que entender que a primeira prioridade dentro da nossa casa é a nossa vida de comunhão com o Senhor. Dentro de casa, essa é a nossa maior prioridade. Sabemos que a salvação é individual. Não importa nada você viver e servir a igreja, não importa nada você seguir no Evangelho, você ter uma família até que estruturada, mas você não ter a comunhão com Deus. E depois nós ensinamos, sim, em segundo lugar está a nossa família. E depois, em terceiro lugar, está o nosso trabalho. E aí, em último e em quarto lugar, nós colocamos o servir na igreja. Porque o servir na igreja, o trabalho e a família, para que tudo isso vá bem, temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor.
Eu queria falar com você, com todo o amor, você que serve na igreja, você que serve no ministério, você que tem um cargo de liderança. Sabe, meus queridos, nós temos que vir e fazer o nosso trabalho, mas com alegria. Nós temos que vir e fazer o nosso trabalho com excelência. Nós não devemos vir na igreja só porque nós estamos na escala. Nós não devemos estar aqui, opa, hoje eu estou escalado, então eu tenho que ir. Não, nós temos que olhar para a nossa escala quando nós recebemos e falar, meu Deus, olha, eu não fui escalado para aquele dia, mesmo assim eu vou. Porque essa é a minha prioridade. Essa é a minha prioridade. O Senhor te chamou para um fim. O Senhor te deu um dom. O Senhor te convocou para um algo. Seja para ministrar o louvor, seja para ministrar para as crianças, seja qualquer ministério da igreja. Você tem um chamado para isso. Mas acima de todas essas coisas, tem que estar uma vida de comunhão com o Senhor. Senão você só vai perder seu tempo. Senão você só vai se desgastar. Mas é tempo de nós olharmos para o nosso ministério, olharmos para o nosso chamado e desejarmos viver ele com excelência, com alegria, com vontade. Sabe, quando você foi escalado, fala que bênção, eu fui escalado, eu vou estar lá servindo, mas com alegria, porque eu vou estar na presença do Senhor cumprindo o meu chamado. Mas acima de todas as coisas, a sua vida de comunhão com Deus tem que estar. Sabe, queridos, esse é o tempo que o Senhor nos chamou. Nós temos que priorizar o reino, priorizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos. Às vezes nós queremos tantas coisas, mas nós não queremos passar, às vezes, por lugares que nós precisamos passar para amadurecer. Sabe, às vezes nós passamos por alguma aflição e nós queremos até evitar aquilo, mas é necessário que nós possamos amadurecer e aquilo vai ser bom para que você cresça. Então, diante da dificuldade, diante do problema, comece a entender qual que é o plano do Senhor, o que o Senhor tem para te ensinar diante de tudo isso que está vivendo, porque algo você vai fazer diante do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandiosas para confiar nas tuas mãos, mas para isso você tem que estar com o coração pronto para receber aquilo que o Senhor tem para te dar. Sem isso nada basta, meus queridos. Agora já chegamos no fim do ano, e com o fim do ano vem as promessas, né? De ano novo. Não, porque ano que vem eu vou voltar para a academia. Ano que vem eu vou emagrecer. Eu vou mudar meus hábitos alimentares. Ano que vem eu vou trocar de carro. Ano que vem eu vou comprar uma casa nova. Ano que vem eu vou entrar na faculdade. Não, ano que vem eu vou investir na educação dos meus filhos. Ano que vem eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. E a gente começa a sonhar e desejar essas coisas. Sabe, eu digo para você, tudo isso é visto, tudo isso convém. É importante que você sente com a sua família, que você faça o seu planejamento, que você comece a desejar e conquistar essas coisas. Mas o maior desejo do seu coração, no seu coração tem que arder o desejo e a vontade de falar, olha, ano que vem, eu vou ter experiências com Deus como nunca antes eu tive. Mas ano que vem eu vou me apegar com essa palavra, eu vou me apegar com o Espírito Santo. Ano que vem eu vou viver um tempo de comunhão com Deus. E muitos vão olhar para mim e vão dizer, olha, ei David, você não é mais o mesmo. Ei David, algo mudou na sua vida. E você vai entender, não, porque eu comecei a priorizar a palavra, porque eu comecei a priorizar o Senhor. E é isso que o Senhor tem para você. Tem um coração desejado pelas coisas do Senhor, tem um coração, sabe, abundante naquilo que o Senhor tem para te dar, e as coisas vão começar a acontecer, e as coisas vão começar a fluir. Não é, você tem que entender que não é mais por aquilo que você quer, mas é por aquilo que o Senhor deseja para você. A própria palavra fala que os nossos sonhos, eles podem sim ser frustrados, mas se nós vivemos os sonhos do Senhor, jamais nos frustraremos diante daquilo que o Senhor tem para nós. É tempo, meus queridos, de você começar a desejar, não para o ano que vem, mas a partir de hoje à noite, a viver uma vida de integridade com o Senhor. Sabe, voltar o seu coração para Ele e falar, Pai, olha, o meu coração é teu. Eu quero voltar para o chamado. Eu quero voltar a frutificar os dons que o Senhor me deu. Sabe, meus filhos, o dom que o Senhor te deu, ele não é seu. Ele te deu com um fim proveitoso. Ele te deu para que ele pudesse ser usado na igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Você que tem enterrado o teu dom, você que tem enterrado o teu chamado, você que tem desistido por poucas coisas, por coisas tão pequenas que não fazem importância nenhuma, sabe, é tempo de você voltar. É tempo de você se entregar ao Senhor, é tempo de você abrir o seu coração e falar, Pai, eis-me aqui. Nada mais me importa nessa vida a não ser o Senhor. Sabe, as coisas vão começar a acontecer. Sabe, meus queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é desejoso a realizar os sonhos e os desejos do nosso coração. Ele é desejoso que nós possamos
viver uma vida alegre, uma vida estável, uma vida de alegria, de harmonia com a nossa família, uma vida próspera em todas as áreas, inclusive na área financeira. O Senhor deseja tudo isso para nós, mas nós temos que nos recorrer a Ele. Nós temos que estar debaixo do guarda-chuva, nós temos que estar debaixo da sombra do Onipotente. O próprio Jesus disse, olha, que Deus deu o sol para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto, mas só aqueles que confiam no Senhor descansam na sombra do Onipotente, e é esse o lugar que nós temos, o Senhor tem reservado para nós. A palavra diz que para nós que cremos, existe um lugar de descanso, e é esse lugar, é o nosso lugar. É tempo de nós voltarmos para Ele e falar, Pai, eis-me aqui, aonde eu parei, eu quero voltar lá atrás, lá como foi dito para a igreja, olha onde você caíste, levanta-te e anda. É isso que o Senhor deseja para você, um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de viver paz, viver a alegria do Senhor. Esse é o que o Senhor tem preparado para você, um novo tempo, uma nova história. Mas para isso, meus queridos, nós temos que viver o princípio da reciprocidade. Nós temos que chegar ao Senhor, e Ele vai se chegar a nós. Nós temos que viver uma vida devocional a Ele, sabe, meus queridos? E você, homem, eu digo para você que é pai de família, a responsabilidade maior é nossa. Nós temos mulheres que nos auxiliam, que nos ajudam, mas nós também fomos estabelecidos como sacerdotes do nosso lar. Nós temos que ser os primeiros a convidar a nossa família para vir para a igreja. Nós temos que ser os primeiros a chegar em casa e falar, vamos orar, vamos viver um devocional com o Senhor, vamos ler a palavra. Nós temos que ser os primeiros a incentivar os nossos filhos a viver e praticar aquilo que nós vivemos e praticamos, porque eles copiam tudo que nós fazemos. E eles identificam o pai e também na mãe como exemplos, como modelos de vida. E o que nós temos mostrado para eles? Se uma criança de 2 anos começa a copiar uma oração, sabe, meus queridos, imagina quando ele crescer. É tempo de você voltar para a sua família, para o Senhor. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se entregar. Você tem que viver os planos e os sonhos do Senhor para a sua vida. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé. Esse é o tempo do Senhor, nessa noite. E tudo isso eu falo para vocês com muito amor. Falo isso para vocês com muito respeito. Sabe, meus queridos, porque nós entendemos esses planos e os propósitos do Senhor para as nossas vidas. E você que está aqui essa noite e gostaria de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou você que já o aceitou, você que já o recebeu, e gostaria e falava, olha, eu preciso de uma força, um empurrãozinho para poder prosseguir. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Ele que nos auxilia nas nossas fraquezas, é Ele que está sobre nós dizendo, este é o caminho, permanecei no caminho, não desviai dele. Sabe, eu gostaria de convidar você para receber essa oração. Quem gostaria de voltar aos caminhos do Senhor, ou você que gostaria de receber forças para poder continuar a prosseguir tudo isso, levante sua mão. Vem à frente, então, meus queridos, vem à frente, nós vamos orar.